Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora prosseguindo para um outro conceito que não é tão complexo, mas ele representa uma estrutura um pouco mais complexa de dados, que é o conceito de struct. O que é uma struct? É basicamente uma forma de a gente criar um conjunto de dados, que ele é mais complexo do que uma variável, um array puro. Por quê? A gente consegue ter mais de um campo dentro dele. Por exemplo, é bem simples aqui no código. Incluí aqui o stdio, padrão. E aqui eu tenho uma struct chamada pessoa. O que a pessoa vai ter? Vai ter um float altura, um char, que vai ser um ponteiro de char, uma variável chamada nome. Então é o quê? Nome é um ponteiro para char, certo? E um float peso. Então o que quer dizer isso aqui? Eu posso armazenar uma altura, um float altura, um peso e um array de caracteres dentro de nome, certo? Ou um endereço de um único char. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu criei aqui até uma função para mexer depois com ponteiro e tal. Eu vou criar struct. Struct, pessoa, nome da struct, e o nome que eu vou atribuir para a minha criação da struct. Então eu posso criar uma struct chamada eu. Então eu posso criar struct eu, que vai ser basicamente o quê? Essa variável eu vai ter o tipo dessa pessoa. Então dentro de eu posso armazenar altura, um ponteiro para nome e peso. Então quando eu disser aqui eu.altura igual a 1.7, eu estou dizendo que a variável eu tem um campo altura com o valor 1.7. Eu.nome igual, abre aspas, Gustavo. Então, estou dizendo que eu.nome tem como valor Gustavo. No caso, passei o ponteiro e vai receber esse array aqui, Gustavo. Eu.peso igual a 87. Então, estou dizendo que o valor do meu peso é 87. Então, eu consigo pegar e atribuir para a variável esse valor, certo? Então, eu vou conseguir acessar eu.altura, eu.nome, eu.peso. Posso criar mais campos ali e eu posso acessar cada um deles de forma individual. Agora aqui, eu estou chamando uma função em que eu estou passando um ponteiro para eu, no caso, estou passando um ponteiro para struct eu, e estou passando um valor, 84.8. O que essa struct faz? Ela muda o peso. Então, ela recebe um ponteiro para uma struct e um float peso. O que ela vai dizer? Que o peso dentro do endereço dessa struct, a variável peso lá dentro, agora é igual ao float peso que eu recebi. Como que a gente pode fazer isso? Dessa forma aqui, que é tipo dizer, abre parênteses, a gente bota o ponteiro P, para dizer que a gente tem um ponteiro para P, para struct, e a gente pegar o ponto peso, que a gente está acessando o endereço do P, e depois pegando o ponto peso, e a gente está atribuindo ele como peso. Ou a gente pode dizer P, setinha, peso igual a peso, que é uma forma simplificada de dizer isso aqui. E que também é melhor na prática, assim, fica mais bonitinho. Porque se eu fizer P.peso, isso aqui fica ambíguo. Ele não está acessando exatamente o P e depois pegando peso. Ele está acessando o endereço dentro de P.peso. É meio confuso, então eu recomendo não fazer isso. Então sempre faz ou isso aqui, para acessar o valor dentro do struct peso. Então a setinha é basicamente uma forma de fazer esse ponto peso fora do original, quando a gente for acessar via ponteiro. E depois que a gente acessar aqui, eu me chamo porcentagem %s, porcentagem .2f, .1f, eu.nome, eu.altura, eu.peso. Quando eu executar isso aqui, eu selecionei aqui, ó, eu me chamo Gustavo, tenho 1,70 de altura e peso 84.8. Ele mudou o valor pelo muda peso. Então, a struct é basicamente uma forma de criar essa estrutura um pouco mais complexa. Você vai ter um nome, a gente pode botar struct pessoa, struct carro, e a gente pode criar diferentes variações dele. A gente pode dizer aqui, struct pessoa, você. E eu posso dizer você ponto altura, você ponto peso, certo? Então, é bem simples o conceito assim base. E a gente consegue aplicar ele em cima de tudo. A gente consegue aplicar ele com arrays, a gente consegue aplicar ele com funções. É bem de boa de mexer. Então, dá uma mexida, tenta algumas coisas, vai testando, tenta fazer uma funçãozinha com ponteiro, tenta aqui usar a setinha para entender qual é a diferença. Que é basicamente o quê? Se for um ponteiro para uma struct, usa a setinha. Ponto. É isso aí. Então, acho que é basicamente isso. É bem simples essa parte aqui de struct, eu diria. Nada muito complexo. Então, eu acho mais fácil do que ponteiro para função e ponteiro. Então, é basicamente isso. E qualquer dúvida é só comentar, só entrar em contato e valeu.